hoje colocam-nos, depois do dia de ontem, depois de recebermos as cinzas sobre as nossas cabeças, nos põe neste itinerário, neste caminho rumo à Páscoa do Senhor. E neste itinerário, começamos já depois da quarta-feira de cinzas, com esse belíssimo evangelho de hoje, tirado do capítulo 9 de Lucas, que já nos põe qual é a meta. Já nos diz para que rumamos, a que rumamos. O Filho do Homem vai ser rejeitado, vai sofrer, vai morrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Ou seja, qual é a meta do cristão? A meta do cristão é a Páscoa de Cristo. É viver segundo a Páscoa do Senhor. E por isso a Quaresma é este tempo rumo a este itinerário. E para começar a pôr o passo da estrada, a primeira leitura de hoje nos apresenta exatamente o caminho do povo que tinha passado 40 anos no deserto e estava perto para entrar na terra prometida. Quando o povo já se avizinhava da terra prometida, Moisés começa o seu último discurso no capítulo 30 do Deuteronômio. Ele começa a falar pelas palavras de Deus, que Deus propõe para nós. Deus coloca diante dos nossos olhos a vida e a morte. Por isso que no começo desta liturgia, desta missa, eu dizia que Deus é o nosso céu e Deus é o nosso inferno. Que parece ser um tanto contraditório. Como é que Deus pode ser céu e pode ser inferno? Parece ser doido, o padre está doido hoje, é paradoxal a coisa. Não, é exatamente isso. Deus, ele nos propõe um caminho de vida, um caminho de felicidade. Deus nos propõe uma meta a ser seguida. Escolhe, pois, a vida. Escutamos na primeira leitura. Escolhe, pois, escutar a voz do Senhor, seguir os seus caminhos, viver segundo os seus ensinamentos. Escolhe, pois, a vida. Mas eu disse, Deus é o nosso céu, mas Deus também pode ser o nosso inferno. Em que sentido Deus pode ser? Não que Deus seja, mas à medida em que o homem escolhe por um caminho contrário a não escutar a voz de Deus, a não seguir os seus ensinamentos, a não fazer um itinerário de busca e de felicidade no Senhor, consequência será a morte. Eu te proponho a bênção e a maldição, escutamos no final da leitura. A bênção nas Sagradas Escrituras é a presença de Deus, ou seja, quem vive o caminho de Deus, quem vive na presença do Senhor, esse já recebeu a bênção de Deus. Aquele que vive contrariamente a isso, quem não escuta, quem não segue, quem faz o contrário, não pode, portanto, viver na sua presença. Logo, escolhe a maldição para a própria vida. E por que esse itinerário da primeira leitura? Porque o povo estava perto da terra prometida. Nós agora, meus irmãos e minhas irmãs, e é isto que a Quaresma nos vem lembrar, nós rumamos não para uma terra onde corre leite e mel, nós rumamos para o céu. Nós queremos a Jerusalém do alto, nós buscamos a casa de Deus, nós estamos rumando à eternidade. E por isso, mais do que nunca, o salmo de hoje é: feliz aquele que segue o caminho de Deus. O primeiro salmo das Sagradas Escrituras já nos apresenta os dois caminhos. Escutemos bem, o salmo nos diz: feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Logo, meus irmãos, este itinerário quaresmal é um tempo de meditar, é um tempo de escutar, é um tempo de escolher a vida, escolher a Deus. Por isso, existe um caminho que nos é tão caro e Jesus nos ensina hoje. Quem quiser me seguir, escolhe, pois, a vida. Quem quiser. Quem quiser significa, portanto, que nós não estamos aqui, como cristãos, obrigados a segui-lo. É quem quiser. Quem quiser o caminho da vida, quem quiser o caminho da bênção, quem quiser viver a proposta da felicidade do céu,
me siga. Quem quiser. Portanto, meus irmãos, o que nos faz cristãos não é a nossa certidão de batismo. O que nos faz cristãos não é a nossa certidão de crisma, não é a nossa certidão da primeira comunhão, não é quantas vezes a gente comungou. O que nos faz cristãos é viver segundo a opção fundamental de seguir dia a dia, tomando a cruz, renunciando a si mesmo e seguindo. Isso nos faz cristãos. Isso nos faz seguidores. Isso nos põe no caminho. Por isso é quem quiser. Agora, quem quiser, a primeira coisa é preciso renunciar a si mesmo. Por que renunciar a si mesmo, padre? Porque se eu quero viver o caminho da proposta da cruz, da ressurreição, da vida nova em Cristo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não escutar a mim mesmo. Eu não posso ser o meu seguidor. Eu tenho que me colocar atrás de Jesus. Eu tenho que renunciar a mim. E essa, meus irmãos e minhas irmãs, depois da primeira opção, que é seguir, é a coisa mais difícil. Porque quantas vezes na nossa caminhada, e a Quaresma vem nos relembrar isso, quantas vezes em nossa caminhada queremos ensinar Deus a ser Deus. E não é assim. Quantas vezes queremos mudar o coração de Deus, transformar Deus ao nosso gosto, ao nosso capricho, ao nosso jeitinho brasileiro, mas não é assim. A gente é que tem que se mudar. Existe algo em nós, e a Quaresma nos vem lembrar isso, que precisa ser mudado, transformado, renovado em Cristo Jesus. E por isso, quem quiser, renuncie a si mesmo. E tomar a cruz, meus irmãos e minhas irmãs, é o terceiro aspecto. Uma vez que eu escolho seguir, eu renuncio a mim mesmo, ao meu egoísmo, à minha vaidade, a tudo aquilo que me separa da proposta da felicidade de Deus, eu tomo a cruz. E tomar a cruz é doar-se. Ser cristão é amar. Eu renuncio para amar. Eu não renuncio para viver de novo no egoísmo. Eu renuncio para amar. Eu renuncio para dar de mim mesmo, para ser dom de amor. Ele tomou a cruz. E o que é a cruz? É a expressão máxima do amor de Deus. Portanto, o cristão, uma vez que escolhe o caminho de renúncia e de seguimento, tem como consequência doar-se aos outros. Doar-se mesmo levando cruzes, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às contradições, tomando a cruz. E foi assim que ele fez. Escarnecido, amava. Injuriado, continuava amando aqueles que lhe odiavam. Crucificado, sem qualquer razão de ser crucificado, porque em sua boca não foi visto nenhuma palavra contrária à vontade de Deus, mesmo assim, na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tomar a cruz é, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, no caminho da vida, mesmo diante das dores, cruzes, dificuldades, continuar amando. Isso é o desafio nosso de cada dia. Por isso, meus irmãos, não adianta ganhar o mundo inteiro e arruinar-se a si mesmo, diz o Evangelho no final de hoje. Não adianta ganhar tudo, querer tudo, viver tudo, mas perder o céu. Por isso, que neste período quaresmal e por esta liturgia de hoje, nós façamos os nossos propósitos quaresmais. Se você ainda não fez o seu propósito quaresmal, faça o seu propósito quaresmal. E o propósito de verdade será uma vida mudada, viu? Mais do que acordar de 4 da manhã para ver Frei Gilson, mais do que, viver 400 penitências, que quando chegar no 15º dia de 40 dias da quaresma, você já faz a metade. Mais do que isso, é mudança de vida, é confissão, é voltar para a graça, é trilhar, voltar para o caminho do Senhor, o caminho da vida, o caminho da bênção, o caminho da felicidade. Mas não esqueçamos, é preciso renunciar. Renunciemos ao pecado e abramos o nosso coração para o caminho da vida que é proposta pela cruz do Senhor. Assim seja. Amém.